E aí, menina mulher, tudo bem com você? E seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Conselheiro. Ó, eu recebi uma mensagem falando assim, mas Conce, você só usa camiseta preta, camisa preta ou branca. Hoje eu decidi colocar mais cor aqui, ó. Fiquei bonito? Depois vocês coloquem aí no comentário se vocês acharam que eu fiquei melhorzinho assim. Dá pra dar uma disfarçada, né? Um pouquinho mais de cor pra vocês. Ó, sejam então muito bem-vindas. Estou aqui direto do Jardim Pamplona Shopping, dentro do Pocket Studio. É um estúdio dentro de um shopping. Então, se um dia você quiser vir ver a gravação aqui do meu podcast, você manda um direct pra mim, fala assim: Conce, eu queria muito te conhecer, e aí? Pode vir. Eu vou ficar muito feliz de te receber. Aí você vem e assiste a gravação. A gente combina, eu mostro pra vocês os horários. E aí você vem aqui assistir. Combinado? Então, olha só, o que mais que eu tenho que falar? Já falei do shopping, já falei do Jardim Pamplona. Ah, e sabe o que é legal aqui do estúdio? Aqui tem É um vidro aqui na frente que você não escuta nada, ninguém escuta. Daqui pra lá e de lá pra cá. Quem faz essa acústica é isolar. É bem legal. O dia que vocês vierem aqui, vocês vão ver. Mas tem que vir, né? Senão só fala e não vem, não adianta, né? Ó, vamos ter um papo muito legal hoje. Sobre empreendedorismo, sobre família, sobre muito trabalho, sobre conquistas, entendeu? Então vocês sabem que eu sempre trago alguém aqui para motivar ou para ensinar algo, certo? Então hoje aqui eu trouxe para vocês uma mulher que ela é a rainha dos bares. A mulher é foda, entendeu? E já virou amiga já. Então assim, ó, eu vou ter um papo com ela aqui de amizade, já porque ela já me conhece, eu já fui lá no bar dela e vocês vão conhecer tudo direitinho como é que funciona e quem é ela. Então eu apresento pra vocês Marielle Orbach. Aê! Tudo bem com você? Tudo Acertei bem. seu nome? Agora acertou, Ah, falou direitinho. você viu? Ó, teve aí, eu errei aí, mas acertei. Ó, agora tem palmas. Tem palmas aqui, ó, nesse momento. Tem palmas nesse momento. Será que esse monte de gente que tá assistindo, gente? Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, conselheiro, pelo convite, pelo espaço. E vamos falar um pouquinho dessa minha trajetória. Primeiro podcast que você participa. É meu primeiro podcast, olha aí. Só. Que prazer fazer o primeiro com você. Eu tô feliz também por isso, sabia? Porque muitas portas se abrirão aí, que eu tenho certeza disso. Você vai ser convidada para um montão mais. Oba, assim espero. Muito legal. Ah, que show. E você é realmente a rainha dos bares. Me intitulei. Na verdade, eu era a tia da merenda real e oficial. Aí a Flávia, né, minha assessora, quis me deixar mais chique, gente. Aí me intitulou como a rainha dos botecos. Meu, é legal. E aí a gente mudou esse nome um pouquinho pra Rainha dos Botecos. Da tia da merenda real e oficial, eu virei a Rainha dos Botecos. Cara, é assim... a gente vai falar sobre um montão de coisa aqui, né? A gente vai bater um papo bem legal. Mas antes eu quero falar dos seus botecos. Eu fui no Garota da Vila. Isso. Que fica na Vila Olímpia. Que fica aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. E eu fui no Bar Jobim, que fica em Moema. Moema. E aí tem mais dois. E aí tem mais um que chama Garota da Chácara, né? Que é a segunda unidade, como se fosse o Garota da Vila, que fica na Chácara Santo Antônio. E tem o Calçadão do Espeto, que fica na Vila Olímpia. Esse é o nosso último bar aberto. Tá. Meu, dá muito trabalho, não dá? Dá muito trabalho. Eu já te falei que eu tive bar, né? Foi. Mas é que quando a gente está inserido dentro disso, pra gente é tão natural, é tão automático, que parece que é fácil. A gente faz parecer fácil, entendeu? Porque as pessoas olham pra mim e pro André e falam assim: como que vocês dão conta de tudo isso? A gente fala: a gente não sabe como a gente dá conta, a gente sabe que a gente vai fazendo, porque é muito natural pra gente e porque é uma coisa que a gente mais do que ama. É mais do que paixão, é mais do que amor, os nossos bares. A gente tem uma adoração por estar lá dentro, sabe? Por mexer com pessoas, mexer com comidas, pelo entretenimento. A gente odeia que nem delivery. A gente tentou delivery, mas a gente não gosta de delivery. A gente sempre fala, porque a gente gosta de levar entretenimento para as pessoas. E delivery você está levando uma caixinha com comida, mas a pessoa não sabe o que é aquele ambiente, o ambiente que você viu, que você participou, sabe? A gente não consegue passar a nossa verdade. Então a gente fala assim, não, delivery não é pra gente. E a gente só vende as nossas verdades. Essa é uma das grandes coisas nossas, é vender a nossa verdade. Meu, que legal isso, hein? É uma decisão.
Não é a grana, porque você poderia vender muito no delivery, faturar mais, vender, aumentar a receita do bar, do restaurante, e não, vocês escolheram não, pela experiência, as pessoas sentarem na mesa, serem bem atendidos, né? Tipo, Apertar a mão, chamar o cliente pelo nome, fazer as isso é muito legal. brincadeirinhas. Aí a maioria dos clientes já sabem quando é tricolor, a Fluminense perde. O cara às vezes nem vem almoçar no nosso bar. Aí ele atravessa a rua pra zoar. Ô, tricolor, e teu time, sabe? É isso que a gente gosta. A gente gosta de relações quentes. A gente sempre fala assim, esquentar a marca. A gente não gosta de relações frias com o cliente, a gente gosta de saber o nome da pessoa, o prato que a pessoa gosta, como ele gosta do copo, é tulipa, é copinho americano, sabe? A gente sempre se aproxima dos nossos clientes e a gente acaba virando amigo. De gelado só cerveja. Só cerveja, só cerveja. Mas isso é muito legal. Mas ó, vamos dar um contexto aí pra quem tá vendo. A Mari, ela é gaúcha. É isso, eu sou gaúcha, né? Eu morei no Rio Grande do Sul até os meus 18 anos. Você nasceu lá? Nasci numa cidade chamada, na verdade eu não nasci em Encantado, pessoal, todo mundo acha que eu nasci em Encantado. Eu nasci numa cidade chamada Cachoeira do Sul. Tá. Aí quando eu tinha 4 anos, mais ou menos, 4 para 5, meus pais se separaram. Aí eu fui morar nessa cidade que chama Encantado, que é a cidade natal da minha mãe. Tá bom. Então, assim, é uma cidadezinha no meio do nada, com 20 mil habitantes, aquela cidadezinha de interior, que parece de filme. E lá eu vivi dos 4 mais ou menos até os 18 e pouquinho. E aí foi quando eu fui pro Rio de Janeiro. Aí você foi pro Rio. Meteu a cara, foi pro Rio de Janeiro. Não, é que a minha irmã já morava lá, né? Tá. Aí nesse meio aí foi quando a minha mãe morreu, e aí eu era a mais nova das irmãs. Aí eu fui pro Rio de Janeiro pra ficar com a minha irmã, que a minha irmã era mais velha. Tá. Aí você foi pro Rio de Janeiro. Fui pro Rio de Janeiro, aí fui estudar, né? Fui fazer faculdade. Aí conheci o André numa balada. Lá no Rio? Lá no Rio, numa balada. Tá. Todo mundo acha que amor de balada não vai pra dá frente. Certo, deu certo. Pura mentira. E era uma semana antes do carnaval, hein? E aí cada um viajou pra um lado e depois do carnaval a gente se encontrou. Tá. Ó, então olha só o que a gente vai falar aqui também. Ela é casada com o André. Gente boa pra cacete, velho. E aí, os dois, eles são os donos dos bares. Então, meu, um casal que vai pra casa junto, acorda junto e trabalha junto, velho. Será que dá certo isso? Vocês acham que dá certo isso? Será que dá? Será que, se eu pensar, eu penso, será que eu aguentaria? Eu aguentaria. Mas, a gente vai falar disso já já também. Mas aí, beleza. Aí você conheceu o André lá e aí você começou a trabalhar com comida lá. Isso. Na verdade, a minha irmã já trabalhava. Ela já tinha... Isso, porque Tá. a família do meu cunhado, ele já tinha uma rede de restaurantes, né? Tá. A minha irmã nunca tinha trabalhado com comida, mas aí casou com meu cunhado, aí foi inserida nesse meio. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha 18 anos, não sabia nada, eu tinha que fazer alguma coisa, Certo. né? Então, aí eu estudava e ajudava minha irmã nos bares. Então, eu já fui também, automaticamente, fui jogada nesse meio. Só que aí eu fui fazer faculdade de Direito. Eu tava perdida, aí eu fiquei entre administração, nutrição e direito. A administração e nutrição tinha tudo a ver com o que eu tava. Você faz, aí eu fui fazer direito. Por quê? Porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, todo mundo tava naquela fase de fazer concurso público. Tá. Né? Todo mundo estudava, todo mundo queria fazer concurso. Aí eu falei, gente, eu vou fazer direito. Qual é a profissão que vai me inserir nisso, fazer né, fazer concurso público para eu ter uma estabilidade? É direito. Aí fui pro direito. Pô, claro que não ia dar certo. Não tem nada a ver comigo. Ali eu estava escolhendo uma profissão pelo dinheiro, Pela grana. não pelo que eu gostava. Tá. Por isso que não deu certo. E aí, quando que vocês... Aí você conheceu o André. Aí começaram a namorar lá? Lá no Rio de Janeiro. Começamos a namorar lá, namoramos acho que uns 5 ou 6 anos lá no Rio de Janeiro. E aí o André recebeu uma proposta para vir para São Paulo numa agência. Aí nisso a gente Ele é publicitário. Era, né? Publicitário. Era publicitário. E aí, a gente ficou 1 ano namorando, né? Nessa ponte aérea, ele ia um final de semana e eu vinha um. Tá. Era assim, a gente não deixava de se ver todos os finais de semana, mas era um de cada, né? Tá. A gente dividia. Só que, nossa, começou a ficar muito chato, ficou muito assim, aí tava cansativo, aí a gente chegava na segunda-feira, tinha que trabalhar, a gente direto, saía assim, ou do aeroporto ou da rodoviária, ia trabalhar direto, já não tava dando mais. Aí até que a gente falou, gente, a gente tem que botar um ponto, ou eu vou pra São Paulo, ou você volta pro Rio. E naquela época não era opção do André voltar para o Rio de Janeiro, porque o mercado de propaganda é ainda, né? Todo em São Paulo. E ele queria fazer uma carreira em São Paulo. Tá. E aí a gente começou a procurar vários pontos para alugar. O que a Marielle sabe fazer? Restaurante. Então vamos montar um restaurante.
Caramba, então quando vocês decidiram nisso, foi uma escolha dos dois, assim, ó. Então, Isso. você vem pra cá e pra você trabalhar, ter o seu negócio, seja, vamos montar um Tem que restaurante. montar um E restaurante. ele ia continuar Na propaganda. opção. Tá, Ia tentar conciliar, né? Tá. Ia tentar conciliar. E aí? E aí que não... Lógico que não ia dar certo, né? Não deu certo. E aí a gente montou, por acaso, né? Nada na vida é por acaso. A gente tava indo pro show do U2 Aham. e a gente tinha que sacar dinheiro. E a gente morava em Moema e tava, assim, passando pela Vila Olímpia, onde ele trabalhava, e a gente se perdeu, entrou numa ruazinha. E quando a gente entrou nessa ruazinha, que hoje é um bar, o Garota da Vila, que você conheceu, tinha uma placa de aluga, assim, sabe? A gente viu uma frente larga, um imóvel legal. Aí o André falou, Mari, anota esse telefone. Aí eu falei assim, pô, André, isso aqui deve ser uma fortuna, olha o tamanho disso, né? Aí pronto, aí deixamos lá. Aí no dia seguinte, o André falou, ele ficou com aquilo na cabeça, ele falou, eu vou ligar. Aí ligou, e aí a gente começou a negociar o ponto e alugamos. Mas foi por acaso que a gente entrou nessa rua, sem querer. Caraca. Aí achamos o ponto que era... Aí quando a gente viu aquele ponto, a gente falou, gente, é a nossa cara, tem que ser aqui. Caramba, já parou pra pensar, você acredita em Deus? Lógico. Então já parou pra pensar, Deus nessa hora, ele tava É. assim, erra o caminho, caminho. erra. Não é aí que vocês vão entrar, é aqui, ó. E vocês entrarem, isso mudar a vida de vocês. Não, aí mudou completamente. Não, e era uma ruazinha, né, toda escura, porque quando a gente chegou há 11 anos atrás na Vila Olímpia, praticamente nem existia happy hour, essas coisas. Fomos nós daquele lado da Vila Olímpia que começamos a fomentar tudo isso. Era uma ruazinha assim escura que você tinha até medo de entrar, cheia de casinha, agora que começaram a ter vários estabelecimentos. Aí, de repente, assim, a gente para o carro e vê aquela placa. Parecia uma miragem, sabe, no deserto. É aqui. E aí, olha a outra coincidência. Quando o corretor abriu a casa, abriu esse imóvel, tinha uma flor que se chama camélias, um pé de camélia, que eu morava no Rio Grande do Sul, na Rua das Camélias, e era a planta preferida da minha mãe. Só que a minha mãe já estava, morta. E aí, quando ele abriu e eu vi, assim, no lado direito da varanda, aquele pé de camélia, eu falei, André, cara, é aqui, foi escrito. Cara, me arrepiei toda agora. Não, eu também, eu acredito, cara, eu acredito, isso olha mexe. isso, um pé de camélia, eu morava na Rua das Camélias e era a flor preferida da minha mãe. E tinha na minha casa, tinha o bendito pé de camélia. Então não era Deus que fez encerrar o caminho, foi tua mãe. Não, foram várias coisas que fizeram a gente chegar ali. É ali que vocês vão ser felizes. E a gente é até hoje, graças a Deus. Que coisa, que legal isso, né? Não, é? E esse daí é o que eu fui. Isso, esse foi o primeiro. Foi o nosso primeiro bar. E aí da onde veio as ideias? Aí vocês começaram. Aí beleza. Aí vocês eram namoridos. Isso, namorados. Moravam juntos? Não, a gente não morava junto. Até a gente alugar o ponto, eu não morava aqui em São Paulo. Não morava em São Paulo. Você ainda não tava aqui. Eu tinha uma gaveta na casa dele. Né? Sabe aquela gaveta que tu vai botando as coisas, né? Dando aqueles indícios, eu vou morar aqui. Aí eu tinha gaveta, tinha coisas que eu deixava pra não trazer aquelas malas pesadas. Mas eu não morava ainda com o André. Eu só passava o final de semana ou o feriado estendido. E aí, quando a gente alugou e que começou a dar tudo certo, que a gente falou, agora é isso mesmo que a gente vai fazer. Aí sim, aí eu vim e comecei a morar com ele. Mas aí, até hoje a gente não casou. Vocês não são casados até hoje? Ele tá te enrolando? Eu vou dar uma pega no André. Eu vou dar uma pega no André. 16 anos e sendo enrolada. E aí, quando veio os filhos? Então, e aí veio tudo junto, né? Veio esse restaurante. E aí, quando a gente alugou, acho que em outubro de 2012, aí começaram as obras, aí o pedreiro entregou em março, e em junho ou julho, eu descobri que eu estava grávida do primeiro filho, mas não foi planejado nem nada, aí foi uma bomba, assim, o primeiro filho naquela confusão de 6 meses de empreendimento aberto, a gente sozinho, nossa, foi assim, foi muito ruim a experiência, né? Mas muito bom de ter tido um filho, porque se eu não tivesse engravidado naquela época, hoje eu também não tinha parado ainda para ser mãe, porque eu sempre ia falar assim, não, deixa mais um pouquinho, ainda não estou pronta para ser mãe. Aí, no entanto, aí agora eu já tive o segundo por causa da primeira experiência. Olha só, a gente tá pegando a cronologia. Você saiu lá do Sul, foi pro Rio de Janeiro, estudou o que você não era o que você queria, aprendeu a trabalhar com o bar, conheceu o André, começou a namorar, veio para São Paulo, vinha e voltava, vou vir, tal, vamos trabalhar, vamos, engravidei. Olha só, tudo ali. E você deu conta, você tá dando conta. Foi um meteoro, foi assim, de repente foi um meteoro. Tô grávida, e agora, o que eu faço com um bar, né? E assim, nossos primeiros 3 anos de bar
foram assim, terríveis, né? A gente só girava no vermelho, vendia o almoço para pagar a janta, porque a gente não tinha experiência. Montamos um bar de 240 metros no meio da Vila Olímpia, né? Só o bairro mais chique, Que mais tem baladinha é lá. Não, e mais concorrência, né, de São Paulo. E a gente achou que fosse dar conta, né? E aí a gente viu, pô, e o negócio não ia pra frente, porque a gente não tinha experiência ainda. Por mais que eu tivesse já, minha família tinha restaurante, mas não era a mesma coisa. Era um público diferente. Era um mercado totalmente diferente que a gente teve que descobrir como é que a gente trabalhava para aquele público. Então, assim, foram 3 anos muito difíceis e, de repente, veio um filho, né? Então, assim, era coisa assim que eu chegava em casa depois de 10, 12 horas de trabalho que eu falava, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar. E chorava, desabava. E aí o André sempre é a pessoa, sempre foi o otimista da relação. Marielle, é assim, bola, não adianta ficar chorando. Vamos lá, arregaça a manga e vamos trabalhar. Vamos, que vai dar certo. Ele sempre falava assim, a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo. A gente vai vencer. Ele sempre parecia que ele tinha uma bola de cristal, sabe? Que ele vislumbrava lá na frente, que a gente ia dar certo e que a gente tinha que continuar naquele caminho. E aí, claro, tudo que a gente estava fazendo assim de errado, a gente tentava aparar as arestas e seguir aquele outro caminho. Mas o André sempre foi o mais visionário, assim, mais otimista. Eu ia junto, né? Sim. Mas isso é parceria, né? Ele fortalecia. Na verdade, ele fortalecia. Quando eu me sentia muito fraca e tava lá o André. O André sempre foi aquela bomba, assim, de adrenalina, de você, ufa, eu acho que eu não vou aguentar. E você lá tomava uma adrenalina e, agora eu voltei, entendeu? Ele sempre foi a pessoa que segurou na mão e falou, vamos. A gente não tinha um plano B. Ele falava, Marielle, qual é o plano B? Você gastou todas as suas finanças aqui. Eu gastei, meus pais me emprestaram. O que a gente vai fazer? Tu já parou pra pensar? Não tem como, você não pode desistir. A gente não pode desistir, a gente não tinha como desistir, na verdade. Aí a gente tinha que seguimos, aí seguia. Mas foi ruim, mas eu acho que foi muito bom, porque se a gente já tivesse, lá no começo, já tivesse conseguido fazer tudo bem, a gente acho que não estaria hoje aqui, porque a maioria dos concorrentes que eu vejo, das pessoas, todos que estavam lá, que nem na nossa rua, todos os restaurantes já mudaram de dono, ou venderam, ou faliram. Se a gente tivesse começado no auge, lá no começo, eu acho que a gente tinha caído na zona de conforto, e hoje a gente não estaria aqui. Porque o que fazia a gente melhorar a cada dia, a cada hora, era justamente aquilo, pô, não tá bom, a gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar. E aí a gente ia lá, ou estudava, ou pesquisava, planejava, e a gente subia um degrau. E a gente falava, vamos subir mais um, agora qual é o próximo? Qual é o próximo desafio? E a gente ia. E aí a gente não caía na zona de conforto, sempre foi isso. Sempre as dificuldades faziam com que a gente não caísse nas zonas de conforto. Acho que por isso, tenho certeza que é por isso que nós estamos aqui hoje. Por essas dificuldades do começo. Caraca, que forte, que legal isso, né? Hoje, desse começo aí, se você pudesse, a gente não pode mudar o passado, né? Mas se você faria algo diferente ou não? Você respeita muito a história que foi feita? Não, eu respeito muito a nossa história, mas eu acho que a gente nós fomos muito meninos naquela época de achar, assim, que a gente ia dar conta daquilo tudo, daquele tamanho todo. Talvez eu partisse para um lugar menor, tivesse estudado mais, sabe, sobre o que a gente queria montar. Acho que seria isso. Mas aí talvez não ia ter a Camélia lá te esperando. Era para ser. Era para né? ser. A história é isso. Quando você acredita em algo que é o seu sonho, quando você se dedica, você põe o pé, que Deus põe o chão e você vai e as coisas acontecem da forma que às vezes você nem imaginava, né? Porque depois disso, vocês tomaram a decisão de abrir os outros. Foi. E aí, isso. Aí o André teve que sair da profissão dele, né? Porque assim, não tava mais dando pra gente conciliar. Aí, nisso tudo, tinha uma criança, né? De 1 ano e meio, 2 anos, que nos primeiros 6 meses ficava comigo no restaurante, que a gente 6 meses nem bota em creche, a gente não tinha babá. Na verdade, a gente não tinha nem dinheiro pra pagar babá. Ele ficava lá o tempo todo com a gente, né? E aí o André... Quando a gente teve um dia que a gente chegou em casa, que o André falou assim, ou eu saio do meu emprego, né, para te ajudar a tocar tudo isso, ou a gente não vai conseguir continuar, né, por diversas coisas, funcionários, problema com funcionários, fornecedores, e aí o volume de trabalho, e aí ele tomou a decisão, ele falou assim, eu vou me dedicar 100% agora ao Garota da Vila, a fazer girar o Garota da Vila, e foi quando começou a dar certo de verdade, porque aí ele...
o que eu acho que o melhor entre nós dois é que nós somos duas pessoas muito diferentes, mas automaticamente a gente tem coisas parecidas. Só que ele é muito bom em uma coisa e eu sou muito bom em outra, então a gente se completa. Ele sempre foi essa pessoa de relações, né? Então, assim, ele é carioca, ele é mais despojado, ele é mais extrovertido, mais brincalhão. Então ele falou assim, eu vou cuidar exatamente disso, do salão, dos clientes, e você vai para a cozinha e cuida da cozinha, que é o teu expertise. E aí foi. Quando a gente dividiu os setores do restaurante, cada um focou no que sabia fazer melhor, pronto, o negócio foi lá para cima. Em 2 anos a gente montou 2 outros bares. Em 2 anos? Em 2 anos. Quando ele resolveu, ele saiu do emprego em 2015. Tá. Aí a gente viu tudo. E aí também, aí a gente muito apoio, né, de Sebrae, de mentorias e assessorias. E aí a gente, quando ele falou assim, ó, hoje é nosso primeiro dia de 2015 a 2017, em 2017, em janeiro de 2017, por aí a gente começou a procurar outros pontos. Aí a gente montou 2 outros restaurantes. Caraca. Em 2 anos. Em 2 anos. Focando naquilo e vivendo 300% daquilo, do Garota da Vila, para melhorar e para arrumar o que estava errado. E o que você errou também ali no começo, que você enxergava que era erro, você corrigiu nos outros. Os outros você já começou de uma forma mais madura. Até o que você faria diferente, você fez na montagem dos outros, então. Totalmente diferente. Você viu a diferença de um Garota da Vila para um Jobim. Foi exatamente isso. A gente começou, e agora o Jobim tá grande, ele não era aquilo. Ele começou com 6 lugares. E aí os outros pontos a gente começou exatamente nos pontos que a gente achava que eram errados. Que nem a gente procurou lugares de esquinas, o Garoto da Chácara e o Jobim são bares de esquina, lugares bem menores, entendeu? Então a gente começou com menos funcionários, menos folha salarial, menos gasto. No entanto que os dois a gente começou girando no azul, a gente não teve prejuízo, entendeu? Foi totalmente diferente, foi uma experiência muito diferente, mas claro, a gente teve que passar por tudo isso para aprender como é que se montava de verdade outros negócios. E como que é trabalhar com o marido, velho? Não, agora é a hora, né? Porque eu falo muito de relacionamento também. Então, aí assim, a gente vai ver aqui, né? Porque eu tenho um monte de seguidor aqui, o bicho pega, né? Ou terminou um relacionamento, ou tá lá num pé de guerra, né? Sei lá, né? Depende da vida de cada um. Mas eu quero a tua história. Como que é? Porque o André, ele é gente boa. Eu conheci o André, mas... né, o casal é vocês, você também é gente boa. Então, tipo, né, é um casal gente boa. Mas como que é trabalhar com o marido todos os dias e aí chegar em casa à noite, ter as coisas da casa, não sei se tem alguém que te ajuda, mas como é que é chegar em casa e deitar, né, do lado da pessoa que você ficou o dia inteiro, assim, às vezes, sei lá, teve algum atrito durante o dia, aquela discussão de trabalho, sabe? Como é que é isso? Então, para mim, é muito bom, porque eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais tímida, uma pessoa insegura. Então, quando a figura do André sempre me passou muita segurança. E para mim me ajuda mais do que me atrapalha, porque eu sei que eu tenho aquele apoio, entendeu? É como se fosse ele é meu sócio, né? Só que, além de ele ser meu sócio, não é aquela pessoa desconhecida, sabe? Aquela pessoa que você não tem intimidade. É o contrário, é a pessoa que vai me apoiar. Ele puxa a orelha, quando você... Marielle, mas será que é isso? Você tinha que ter falado assim. Ele me ajuda. Eu sinto Pra mim, eu acho muito melhor trabalhar com ele do que trabalhar sem ele. Pra mim é muito melhor. Muito você tem um melhor. Relacionamento saudável. Isso. E... assim, a gente chega em casa, mas a gente vira a chavinha, porque daí quando a gente chega em casa, a gente já tem que falar dos filhos, aí tem que brincar com os filhos, aí tem que ver aí cachorro, a gente meio que vira a chavinha. E durante o dia a gente passa tanto tempo junto, que assim, se a gente teve uma discussãozinha de manhã, à tarde a gente nem lembra, porque já tem mais um monte de coisa pra gente botar na frente pra gente, vamos lá. E agora, qual é o próximo problema do dia? Pra mim é muito prazeroso trabalhar com o André. E mais do que isso, porque sempre quando tem as dificuldades é quando a gente se une mais ainda como casal. Então, que nem veio a pandemia. A gente quase surtou, né? A gente tinha 3 bares. O que a gente vai fazer agora com 3 bares na pandemia, com 50 funcionários, e a gente não sabia do dia de amanhã? É onde mais a gente se une, onde a gente mais se fortalece e vira um só mesmo para
superar tudo isso. Então, sempre foi assim, no nosso primeiro ano, que era super difícil, que a gente falava assim, meu Deus, acho que a gente não vai aguentar essa pressão toda, essa dor de cabeça aí, a gente tava lá fechadinho, unido, e sempre focando no que a gente podia fazer para melhorar, entendeu? Então, a gente se une. Sempre que tem dificuldade, sempre que tem batalhas, é o contrário. Ao invés de a gente ficar estressado um com o outro, é quando a gente se une e fala assim, agora a gente tá junto, é mão dada, vamos lá, a gente tem que ir. Sabe? A gente não pode parar. Eu acho que isso ajuda muito a gente trabalhar junto. Que legal. Que legal. É legal ver isso, ouvir isso, sabe? Porque geralmente tem muita, assim, a gente escuta muita... Acontece, né? A mulher reclamar do homem, o homem reclamar da mulher. Sabe aquela coisa? São casados, estão juntos todos os dias. Ai, mas... Nossa, ai, ele reclama. Ai, ele é reclamão. Ai, ele só briga. Ai, ela é chata, ela fica me cobrando. Cara... Estão trabalhando, estão construindo as coisas juntos, né? Mas acontece, né? Não é que a gente não se cobre, a gente não, se cobra, eu entendi né? Isso. Não, entendi. A gente se cobra e ele cobra, talvez ele cobre muito mais de mim que se fosse outra pessoa. E eu cobro mais dele, né? Se fosse uma outra pessoa que estivesse ali como figura. Mas de forma saudável. Isso, de forma saudável e são cobranças que é pra gente melhorar, entendeu? Cobranças em que a gente tá analisando um ao outro. Então a gente fala, pô, mas não, vamos dar um passinho pra trás? Eu acho que não foi legal isso, vamos melhorar? Então a gente acaba se autoajudando, né? Então a gente se ajuda nas críticas que a gente faz um ao outro. Pô, hoje com os 4 bares. 4. Meu, é bar pra cacete. Eu contei já. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui dono de bar. Gente, eu não servia pra ser dono de bar. Bar é uma coisa que eu não quero mais na minha vida. Porque eu peguei trauma disso, entendeu? Tipo... Das dificuldades. Uma que eu era muito imaturo, mano. Eu era muito imaturo. Eu era um menino. E até então, tá tudo certo. Eu ser menino e não saber lidar. Não. Porque eu, sei lá, eu queria... rolava um samba no meu bar e tal, aí eu já queria ficar com as meninas que eu achava bonita, entendeu? Eu era solteiro, tava lá, tava de boa, não esquentava a cabeça, entendeu? E aí eu gostava de ter aquele glamour de ser da noite, sabe? Você gostava de ostentar, você gostava do título dono do bar, né? Dono do bar, coisa de moleque, entendeu? Era um moleque que eu fui naquela época, mas eu sempre fui responsável, mas eu era um menino em questão de administração. E aí... depois disso, aí eu fiz outras coisas, muitas outras coisas, que aí eu tive mais sucesso, entendeu? Mas o bar eu falei, não, deixa o bar pra lá. A gente ama o bar, a gente ama esse clima do bar. Aí quando o bar tá lotado, é uma sensação tão legal. Quando assim você fala, gente, mas as pessoas gostam da sua marca, gostam dos seus produtos, porque assim, tem 1 milhão de bares em São Paulo. Aí você fala, gente, o pessoal resolveu encher o seu bar. É porque eles gostam de você, eles gostam, sabe, disso tudo aqui que você fez, você criou. Pra gente isso é muito prazeroso. Gente, eu e o André, você não imagina o quanto a gente fica feliz quando aquele bar tá lotado, quando o cliente vem, aperta a mão e fala, gente, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto daquilo, aí eu gosto... É muito gratificante, é demais. É por isso que a gente ama isso, a gente ama esses bares. Não, e o que você falou no começo, você falou assim, ó, você saber o que o cara gosta de comer. Quando você sabe o que o cara gosta de comer, o copo que ele gosta de beber a cerveja dele, quando você sabe esses tipos de detalhe, é porque o cara tá lá sempre. E aí isso é legal, né? Você tem aquele cliente que volta, você sabe o nome, sabe? O cara não precisa pedir nada, ele sente ali, realmente ele tem uma experiência. Ele chega já com o copo que ele gosta, o prato que ele quer, já vem, pronto. É maravilhoso isso. É muito legal. Frequentar um bar assim. Gente, é uma energia inexplicável. Você construir algo e as pessoas comprarem a tua ideia. E todos os bares têm a temática carioca. Todos são bares do Rio. Que foi assim, isso é um pouquinho do André, né? Porque ele queria levar justamente isso. Esse lado carioca despojado, do cara ir pro bar, sei lá, de chinelo, tomar um chopp, de sentar lá na cadeirinha de praia. Tudo isso, essa é a parte, assim, do que o André gosta de fazer. É decorar, sabe? É decorar, é pensar nos nomezinhos dos pratos, dos drinks, nas brincadeirinhas que podem ser feitas no cardápio. Tudo isso é ele que faz, é ele que fica matutando e traz muitas coisas dele pessoal. Todos os bares que você vai entrar, tem, sei lá, alguma coisa que é do quarto dele, alguma coisa que era da casa dele, alguma coisa que, sei lá, que era da casa da avó dele, porque a gente acha que aquilo é uma extensão da nossa casa mesmo, sabe? Então, tudo ali tem
alguma coisa que tem a ver com a nossa cara. Meu, que da hora, hein? Que da hora, hein? E o... Pronto, ó, só queria tossir. Aí me fala uma coisa só. Os 4 bares, tudo com temática carioca. Não sei quem tá assistindo. Quem tá assistindo aqui pode ser de São Paulo, pode ser de fora. Ó. Se você for de fora de São Paulo e quiser conhecer, vai lá. Só que avisa o Conce e aí você paga a cerveja que eu vou também. Combinado? Ah, muito bom. É, Isso boa essa, mesmo, né? é. Mas ó, você já me conhece. A Mari, eu já conheci ela numa outra situação. Eu já visitei lá o bar, que é mó legal mesmo. E aí ela já sabe, quem me conhece sabe que eu sou chato pra comer, né, Mari? Pois é, a gente não come nada. Paladar de criança. É pior do que meus filhos, meus bebês. Mas eu fui lá e comi o filé com fritas, que é a melhor. E ele pediu o prato errado. Eu fiz a maior propaganda do prato e ele comeu o prato errado. Ainda bem que você gostou, né? Tava maravilhoso, meu. Tava muito bom. Tá vendo? Filé com fritas e molho madeira. E molho madeira. Molho madeira. Meu Deus, deu fome agora. Ai, meu Deus. Mas era muito bom. Tava muito bom. Agora você volta e come o prato verdadeiro, o filé com fritas verdadeiro, e o que, né? que é que mais sai no bar? Fala aí, vamos deixar os outros com vontade. Ah, a coxinha de pernil, que você também experimentou, Experimentei né? a coxinha de pernil. Tá vendo? Tá abrindo você tá abrindo o leque do teu paladar. Tu tá comendo várias coisas que não comia. Eu mudei, eu comi coxinha de pernil. Nossa, tipo, que evolução. Sabe aquela Pois coisa? é. Não, coxinha, pô. Coxinha. Eu não ia comer, por exemplo, eu não gosto de bacalhau, bolinho de bacalhau. Não vai. Não adianta. Então, eu não como peixe, né? Eu não gosto de peixe. Sou chato mesmo, Mar. Gente, ele é o bife e a batata frita. É. Filho da mãe que só come bife e batata frita. O netinho da avó. Então, mas é minha mãe mesmo que fazia, me ensinou isso daí. Mas é bem isso. Mas e aí, agora, empreendedora, fazendo um monte de coisa, trabalhando, como que tá a sua vida agora, Mar? Tipo, depois de tudo isso que você passou, toda a sua trajetória, que você olha pra trás e vê tudo que você pisou, onde você passou, como que você enxerga hoje, o que você vê daqui pra frente, como é que tá aí dentro de você sobre o que você faz? Nossa, tá uma correria, né? Louca, porque além de administrar os 4 bares, aí tem toda essa vida, né? Na frente das câmeras que a gente tá fazendo, né? Mostrando um pouquinho de toda a nossa experiência. Você tá indo nas TVs aí. Direto. Então, aí agora eu tô tendo que ajustar tudo isso com a minha rotina, que já é uma rotina maluca, que eu acordo 6 da manhã e vou dormir 1, 2 horas da manhã, né? Todo dia? Quase todo dia. Caraca. Quase todo dia. Cansa. E fora isso, eu ainda tenho que colocar 2 filhos nessa minha rotina, né? Porque eu tenho duas crianças pequenas que precisam também de mim. Mas assim, a cada degrau que a gente sobe, a cada passo que a gente fala, e agora, vamos virar mais uma página? É melhor do que a outra que a gente já virou. São experiências maravilhosas que a gente está fazendo. É uma linha que a gente tá seguindo, totalmente diferente do que a gente estava acostumado, mas está sendo muito legal, muito bacana, cansativo, mas sempre vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Cara, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. É, porque, ó, desde quando eu te conheci até agora, cara, eu só vi energia boa. Pois é, obrigada. Sua e do André, eu só vi energia boa, cara. Então, realmente, eu acho que ir em qualquer um dos bares, a pessoa vai se sentir bem porque a energia de vocês é boa, entendeu? Eu ainda não conheci os filhos de vocês, mas assim, tenho certeza que devem ser 2 crianças super gente boa também, meu. E nada mais é do que essa correria toda que a gente está fazendo agora, nada mais é do que os frutos, né? A gente está colhendo os frutos do trabalho. Tudo que a gente plantou lá atrás, agora não, a gente já colheu, mas a gente está colhendo mais ainda do que a gente fez lá atrás. Então, assim, todas as vezes que as pessoas querem nos conhecer mais e querem entrevistas e a gente vai em programa, nada mais é para a gente mostrar a nossa história e mais que isso, né? Para também mostrar para as pessoas que as pessoas podem também. É difícil? É, mas assim, a gente supera. Com muito trabalho e dedicação, você vai conseguir. Cara, foco, né? Foco, disciplina. Olha isso aqui, ó. Olha que charme. Gui, dá um zoom aqui. Pode dar o zoom aqui. Bem aqui na garrafinha aqui, ó. Ó, tá pegando aqui. Pode ir mais. Olha aqui, ó. Garota da Vila. Ó, a garrafinha de água tá toda personalizada com o logo do Garota. Com o logo do Garota. Aí, o que mais que tem lá? Que é tudo chiquetoso, assim. Tem cerveja, tem água, tem pimenta. Tudo da marca de vocês. Tudo da marca. Tem prato, tem copo para você levar para casa, levar uma lembrancinha para casa.
tem os copinhos de caipirinha, tudo isso tá vendo. Tem camisetas. Agora a gente quer lançar uma linha de bolsas, aquelas bolsas que vai no mercado, né? Tá. A gente quer lançar uma dessas com nossas frases. Então, assim, a gente está desenvolvendo uma linha dos nossos produtos. E tem o mais famoso, que é o Biricutico. Gente, o Biricutico é uma bebida que eles desenvolveram. E assim, ó, eu tomei olha o nome, Biricutico. Biricutico. Ah, o Biricutico. Cara, é assim, ó, eu tomei, eu lembro do gosto do maracujá e eu lembro do gosto do gengibre. Do gengibre. Isso, eu lembro desses dois gostos. O resto, eu não sei muita coisa, não. Então, e o destilado a gente não pode falar aqui, né? Porque as suas ouvintes vão ter que ir nos bares e descobrir qual é o destilado que é feito o Biricutico. Cara, e Biricutico? A marca, né? Da onde surgiu o nome Biricutico? Então, o Biricutico foi uma forma dos clientes chamarem como Biricutico e a gente adotou. Porque depois que a bebida começou a ficar famosa, aí os clientes vinham no bar e falavam assim, gente, dá aquela dosinha daquele Biricutico. E aí a gente, nome legal, e a gente botou o Biricutico. E aí tem também o outro nome, né, carinhoso, que principalmente as mulheres chamavam de Rivotril litrão. Porque, assim, começou no Garota da Vila, o Biricutico. Aí o pessoal descia dos escritórios, aí um dia de trabalho, aquele estresse, aquela coisa, eles queriam relaxar. Aí teve uma mesa, né, de um mesão que chegou lá e falou assim, gente, a gente quer aquele Rivotril litrão, gosto de maracujá, porque hoje a gente quer relaxar. E aí ficou Rivotril litrão, porque elas falavam que o maracujá deixava elas todas relaxadas, né? Aí ficou o Rivotril litrão também. Ficou legal. Não, e é uma delícia. É muito bom. Então, tem muita coisa envolvida ali, né? Vocês criaram marca. Além da marca do bar, vocês criam os produtos ali. É diferencial isso daí. Vocês estão já diferente de um monte de gente já, né? Já. E porque a gente também, que nem o Biricutico, foi, assim, numa ideia de que a gente não tinha o que fazer com um monte de dreyer do comercial. Entreguei. Eu coloco o pi. Quer que eu coloco o pi? Tá bom. Do que é feito, né? Do comercial que a gente gravou, desse destilado. E aí a gente não tinha o que fazer. E aí a ideia, gente, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma bebida com isso para poder vender, né? E aí monetizou. E agora a gente vai fazer mais 2 sabores também. A gente tá desenvolvendo 2 sabores do Biricutico, que vai ser de canela e de coco. Uau, de canela vai ser bom de canela, hein? Nossa, o de canela é bem gostoso. Mas ainda o de maracujá, o original, ainda acaba sendo o melhor. De todos, o maracujá é o melhor. É bom, gente. É bom mesmo. Eu recomendo, você que é de São Paulo ou não é de São Paulo e vem visitar São Paulo, tá aqui na descrição do vídeo, tá todos os Instagrams dos bares, tá bom? Tá o Instagram da Mari, tá o Instagram dos bares, tá tudo aqui embaixo, aqui, ó, é só você clicar, você vai direto pra lá, não tem desculpa. Não tem desculpa. E conforme eu falei, o dia que você for lá, você manda um direct e fala, se eu pago a cerveja. Aí eu vou também lá. Eu pago o Biricutico, hein? O Biricutico. Eu pago o Biricutico. Vamos experimentar o Biricutico. Vai experimentar e vai gostar do Biricutico. Você mulher, hoje, assim, mãe, empresária, como que você enxerga hoje as mulheres? Como você entende que a posição das mulheres hoje na vida em relação a até aquilo que as mulheres todas lutam por igualdade, por ter o espaço delas? Você conquistou o seu espaço, você batalhou, você não parou, você faz tudo. Como que você enxerga o mundo que está hoje? Porque tem muita coisa chata e tem muita coisa que é válida, né? Mas o que você enxerga hoje disso? Eu acho que ainda a gente tem que lutar por muitas coisas. Eu acho que melhorou, né? Já deu uma melhorada. Eu acho que a gente já está conquistando lugares que a gente jamais pensaria lá no tempo das nossas avós, das nossas mães. Que a gente ainda tem que lutar por mais igualdade, tanto dos cargos de liderança. Quantas mulheres você vê liderando? Uma mulher liderando um boteco. Quantos casos tem? Assim, eu desconheço. A maioria das mulheres que são donas de boteco ficam aonde? Dentro de uma cozinha. Isso. Elas não colocam a cara, elas não se vendem como donas de bares, como as donas de boteco, né? Então, eu acho que a gente tem que lutar ainda mais para isso, para desprender esses preconceitos que as pessoas têm com a gente, porque você fala assim, mas ela é dona de bar, né? Ela é dona de boteco. Uma mulher, já te fala assim, uma mulher dona de boteco? E qual o problema de ser dona de boteco, né? Eu acho que a gente tem que ainda conquistar muitas coisas, lutar por muitas coisas, já melhorou bastante, mas eu acho que ainda a gente tem que botar na cabeça das pessoas que o nosso lugar é onde a gente quiser estar.
Se eu quero ser dona de 1 milhão de boteco, vou ser dona de 1 milhão de boteco. Não tem problema ser mulher e dona de boteco. Se eu quero ser eu quero ser motorista de ônibus. Qual o problema de uma mulher ser motorista de ônibus, entendeu? Eu acho que já melhorou, mas aí a gente tem que lutar ainda por mais coisas pra gente se igualar ainda em determinadas situações. Principalmente, eu acho que mulheres líderes tem que ter mais, mulheres na política. Eu também acho. Eu acho que mulher na política. falta ainda bastante isso. Eu também acho. Eu acho que o mundo, quando ele é... Muitos setores, quando ele é organizado por mulheres, ele é mais organizado. Entendeu? Tipo, ele funciona melhor. Eu só acho que tem um lance que as mulheres, que acontece entre as próprias mulheres, elas geram uma competição. Os homens comentam muito sobre isso. Que muita mulher num ambiente só, uma compete com a outra. E as mulheres tinham que ter essa consciência. Entendeu? Porque não tem que ser competição. Tem que ser na verdade, a gente tem que se unir, né? Isso. Você pode ver que sempre que acontece alguma coisa com uma mulher, sei lá, uma mulher é estuprada. Se você entrar e começar a olhar os comentários, tem várias mulheres que julgam a outra mulher. A gente não se une. A gente quer disputar. E ao contrário, a gente tem que se unir pra gente melhorar isso, ao invés de a gente ficar disputando. Então, essa disputa faz com que atrase a evolução, entendeu? E assim, é que pra nós homens, quando fala sobre isso, em questão da competição, é nítido porque é difícil. Existe a competição entre homens também, mas é diferente. É de outra forma. Não é uma coisa que... Você já viu aquela brincadeira assim, quando dois homens se encontram, eles falam assim: e aí, seu arrombado? E aí, seu trouxa? Beleza, mas você tá feio. Fala pra tua mãe lá, que tua mãe... O cara bota a mãe no meio, xinga o cara, faz um monte de coisa, aí os dois vão embora, fala assim: mano, esse cara é muito gente boa, velho. É entendeu? Assim mesmo. Aí duas mulheres se encontram. Nossa, seu cabelo tá lindo. Nossa, o que você fez? Você fez preenchimento no lábio? Nossa, ficou ótimo. Só elogia. Na hora que vira as costas, nossa, ficou péssima essa pintura do cabelo dela. Nossa, ela é muito chata. Entendeu? Isso daí é uma brincadeira. Sempre tem essas tirinhas, assim, com esse tipo de brincadeira. E esse tipo de brincadeira, ele é meio que real. Entendeu? As mulheres, elas... competem em vez de se unirem, entendeu? Acontece muito disso. Ao invés de a gente criar essa união com a gente, né? Porque nem mulher presidente... Quantas mulheres presidentes a gente já teve? A gente teve uma? Sim. Por que a gente só teve uma, né? Por que a gente não pode conquistar esse espaço também? Porque tem que ser... Vários setores da sociedade tem que ser por homens. Não tem que ser por homens. A gente também tem que estar ali. A gente tem que batalhar, a gente tem que chegar nesses lugares onde a gente consegue chegar ou chega com uma parcela tão pouca de mulheres. E isso eu sempre falo, mulheres, a gente se empoderar pra gente conquistar essas coisas. Vocês estão ouvindo isso de uma mulher que fez. Não é que só fala. Não, ela fez. Ela tá falando e fez, tem resultado. Quando você tem resultado, quando você vê uma pessoa falando que ela teve aquele resultado, ela passou por ela teve uma trajetória, passou por um caminho que teve espinhos, teve pedra, e ela foi e passou por isso, cara, se inspira nisso, aprende com isso. Diferente daquela pessoa que você fica vendo no Instagram, que tá lá postando foto dançando de biquíni, nada contra, tá? Quem dança de biquíni, mas se espelhar nessa pessoa. Não, você só tá se espelhando no lado dela curtir a vida dela, da melhor roupa, da melhor viagem. Mas pra ela tá naquilo, ela teve que fazer alguma coisa. Se ela não veio de berço de ouro, ganhou dinheiro, sei lá, não batalhou pra isso, você tá valorizando uma pessoa que não batalhou pra algo. Então é melhor que você crie conexão com histórias que te inspirem, te façam crescer, que você aprenda com essa história. Você tem que escrever um livro sobre isso, sabia? Isso. Na verdade, né, que eu sempre falo para as mulheres é que uma das minhas missões, né, que são várias, é justamente isso, é inspirar mulheres. Inspirar mulheres, porque a minha frase é sempre essa, gente, o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Não deixe ninguém te limitar àquilo. Não, porque você não pode, você não vai conseguir, você não vai fazer, você não é suficiente. Você vai. Bota teu batom, e vai pra frente. Força na peruca e vai. Usa, não, mas eu sou frágil demais, a mulher é muito frágil. Gente, fragilidade, deixa de lado e vai, gente. Estufa o peito e vai. Só vai. Então, e esse momento, essa decisão de falar eu vou,
sabe? Essa decisão, acho que é o primeiro passo, ele é o mais difícil, né? Porque você bem tem que abrir difícil. mão de coisas, daquela zona de conforto que vocês nunca quiseram ficar. Você foi lá e assim, ó, é o primeiro passo, é uma decisão. Vou fazer acontecer, vou fazer com que as coisas cresçam, vou aprender, vou ensinar depois, né? Porque aí depois você aprende muito, você quer ensinar os outros, né? É que também uma das características muito fortes, principalmente minha e do André, a gente sempre foi muito focado e a gente usa muito a disciplina. Não a disciplina do ser aquele regradinho, a gente não é, mas a gente é muito disciplinado assim, ó, tem que acordar, todos os dias a gente acorda naquele horário, faz isso, faz X, Y, Z, a gente tem aquela rotina. E principalmente foco. A gente sempre falou assim, ó, a gente quer isso, a gente sempre tem esse caminho para você chegar nesse foco. A gente sempre soube que a gente tinha que fazer esse caminho. Então, até no começo, quando a gente falou assim, ó, agora a gente tem que focar e tem que focar para dar certo. E vários amigos falavam, mas é que vocês são muito frios. É que a gente chama vocês nunca vão. É que o casamento de não sei quem, vocês não foram. A gente teve que abrir mão de muita coisa, muita coisa lá naquele comecinho. As pessoas chamavam, a gente não podia ir, aí tinha compromissos, a gente não ia, porque a gente estava obstinado, focado em fazer aquilo dar certo. E aí a gente levou vários títulos. Hoje mesmo tem amigos que sentam com a gente que falam, a gente tinha uma outra visão de vocês, né? Porque vocês eram aquelas pessoas que nunca iam em nada, nunca compareciam, sempre davam uma desculpa ou falavam que não podiam ir, mas é que a gente estava totalmente focado. Uhum. E no entanto que assim, olha onde a gente chegou com esse foco. E aí as pessoas, enquanto a gente estava focado naquilo que a gente queria, fazer os bares darem certo, o Garota dar certo, hoje muitos não estão onde a gente chegou, entendeu? Uhum. Então, assim, valeu muito a pena abrir mão de muita coisa. E a gente teve que abrir, a gente não teve que... Vocês não imaginam a quantidade de coisas que a gente abriu mão, né? Que a gente falou assim, não, mas isso não é tão importante a gente fazer nesse momento, e isso é mais importante para a gente seguir no nosso foco. Então, a gente selecionava, né? Claro que família é super importante. Tá. Assim, o André tem um pai que o pai dele tem 80 anos. Então, assim, todo o Dia dos Pais, ele vai passar o Dia dos Pais com o pai dele. Todo Natal, ele vai passar o Natal com o pai dele. Férias. Ele dedica aquilo para os pais. Mas por quê? Porque isso realmente é importante. A gente tem o nosso foco, mas tem coisas que são mais importantes, sim, como isso, como os pais, como os nossos filhos, e a gente dá essa devida importância para essas coisas. Mas coisas que não são relativamente tão importantes, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Por quê? Porque a gente tem aquele foco e a gente sabe onde a gente quer chegar. Entendi. Meu, e qual é o momento que vocês fazem de férias? Vocês tiram férias? Pô, nossa vida é uma férias. Não, que da hora. Não, olha só. Tá no bar todo dia. Tá, mas não é, olha quantas vezes eu já te encontrei. Todas as vezes que a gente se encontra, é uma festa, não é? Então, já são momentos de diversões. E você tá trabalhando. A gente usa faz como... sentido isso. Gente, que coisa mais legal? As pessoas no Dia dos Namorados. Eu vou te dar eu caiu hoje, esse ano, segunda-feira. Tá. Aí todo mundo foi para esses restaurantes que ficam lá 2, 3 horas, eu tenho que fazer reserva, não sei o quê. Aí uma amiga minha perguntou, onde vocês vão passar o Dia dos Namorados? Eu falei, aqui, ó, tô no Jobim, quer coisa melhor que isso? Não peguei fila, é o meu bar, tem tudo que eu gosto, tem as bebidas, as comidas, por que eu vou enfrentar uma fila de 2, 3 horas? Quer coisa melhor que isso? Então a gente faz do nosso trabalho a nossa diversão. Olha que legal. Eu gostei disso, desse ponto de por vista. Isso que a gente ponto de vista. Por isso que a gente assim, a gente é feliz. Eu me considero uma pessoa feliz. As minhas amigas mesmo falam, Mari, a maternidade para você parece tão fácil, né? Tão leve. Porque eu deixo tornar aquilo leve. Eu não levo como um peso, entendeu? É a mesma coisa os bares. Você fala assim, Mari, mas como vocês não contam de 4 bares, vocês não surtam? Claro que tem problemas. Tem problemas a cada 5 minutos. Mas... quando a gente está lá dentro do bar, a gente recebe um amigo, recebe um próprio cliente, a gente faz aquilo no nosso momento. Você recebe aquelas amigas que terminou o relacionamento e vai lá chorar? Muito. Aí você tem que ser conselheira? Muito. Não, eu sou conselheira, aí já tento arrumar lá as pessoas que estão, falo, ó, esse é gatinho, hein? Aproveita e já paquera, já chora. Já que já tá chorando, chora no ombro dele. Lógico! Eu já tento, da oportunidade ruim, eu já tento fazer uma coisa boa. Falo, ó, tá
tá cheio de gente aqui, tá cheio de pessoas, que tal conhecer uma pessoa aqui no meu bar, aproveita e já façam a festa do casamento no meu bar, Aqui. já pensou que legal? Então, assim, eu sempre, minha amiga, sei lá, minhas amigas terminaram, ou o relacionamento não tá legal, ou estão chorando porque não estão encontrando, eu falo, gente, vamos pro bar. Vamos pro bar, vamos beber, que lá a gente vai resolver. Ou vocês vão chorar um pouquinho mais, ou a gente vai rir, ou a gente vai conhecer pessoas novas. Vai fazer tudo, ou vai chorar e vai rir, mas vai ficar bem. Vai ficar bem, e acaba se tornando uma experiência super bacana. Eu vou ir lá, então, num bar do Grupo Hungry. No Grupo Hungry, que o Grupo Hungry tá aqui, ó. Tá aqui, dá pra pegar aqui, Gui? Isso aqui? Não, tá aqui, né? Tá pegando aqui, ó. Bem nela aqui, ó. Grupo Hungry é o nome da empresa que gerencia todos os grupos. Todos os restaurantes, tá. né? Todos os bares. Tá. E aí, então, ó lá, Grupo Hungry. Você pode pesquisar por esse nome aí também, ó, que chique. E aí me fala, então, eu vou lá num bar um dia lá. Já pensou eu de máscara no seu bar? A gente tinha que fazer essa experiência. Aí as tuas convidadas, os teus ouvintes poderiam sentar, ouvir conselhos do conselheiro. A gente podia pegar nas clientes do bar, né? Também para dar uns conselhos. Eu sentar numa com mesa. muito biricutico, muita cerveja Cada do conselho garoto. eu tomar um biricutico. Isso. A gente podia Deus brincar do de eu céu. nunca. A gente podia brincar de eu nunca no já bar. Já pensou, eu sou fraco pra beber, né? Eu fico bêbado fácil. Já pensou eu lá no bar, cada conselho que eu der, eu tomar um biricutico. Aí, Eu apoio. imagina depois de 10 conselhos, 10 biricuticos. 10 né? biricutico, imagina o conselho que vai ser dado. Então, aí vão ser os melhores conselhos. Depois do 10º biricutico, vão ser Meu os Deus do melhores céu. conselhos. Porque o conselheiro é assim, ó, eu sou todo, pra eu dar o conselho, eu vou tudo na história do que é me contado. Eu conto uma história, eu vou lá, penso com calma, pra eu dar o melhor conselho que eu possa, que faça sentido na vida daquela pessoa, né? Porque qualquer coisa, qualquer ação que ela tome, a responsável vai ser ela, as consequências vão ser na vida dela, né? Imagina 10 bericutico na cabeça. Vai ser lindo, vai ser 10 maravilhoso. bericutico na cabeça e eu dando conselho, eu vou virar tipo a Márcia Sensitiva. Isso. Já vai prever já o que vai acontecer. Não, mas vai ser muito legal. Continua, tem pi. Conselheiro, eu acho que a gente tem que botar esse projeto em prática pra gente fazer a noite do conselheiro em um dos bares. Com Isso. muito biricutico. Então vamos fazer isso então. A gente vai programar isso pra acontecer a noite do conselheiro. A noite do conselheiro. Num dos bares. Isso Vai ser aí. engraçado. Vai ser muito legal. Eu já falei que eu vou ficar com vergonha, né? Não, você toma Nossa. biricutico antes, aí você não vai ficar Aí com eu vou ter vergonha. vergonha. Não. Eu de máscara no meio do bar, ninguém conhece. Bom, vai ser legal, mas eu vou convidar, posso fazer um encontro das MMs. Isso, com as suas fãs, com as suas ouvintes. Isso. Ó, pessoal, vamos agora botar aí nos comentários. Vamos lá. Conselheiro, eu quero. Conselheiro, eu quero. Conselheiro, eu quero. Conselheiro, eu quero. Ó, Vamos lá. vocês não sabem nada. A dificuldade que tá pra ela me chamar de conselheiro, gente. Pois é. Vocês ouviram esse speak que eu coloquei aí agora? Esse speak que você tá ouvindo é porque ela falou meu nome. E o conselheiro é o conselheiro, não pode falar meu nome. Não pode falar que meu nome é Rogério. Então, Rogério, não precisa, não coloca em pi, hein? Agora não tem, no Rogério não tem pi. Eu tinha que ter te conhecido só de máscara, né? Não é? Não podia ter te conhecido sem máscara. Gente, olha só, eu já o conheço sem máscara, hein? Mas eu não sou melhor de máscara? Mentira, gente. Gente, Vocês têm que conhecê-lo. Ele é, ó. Não. É confete. Isso daí é pra agradar. É pra eu falar, é pra eu vender biricutico. É pra ele ir no meu bar. É pra eu ir lá no bar. Não, mas assim, é muito interessante isso, porque eu não consigo entender como uma máscara que só tampa metade do rosto, as pessoas não me conhecem. Quem me vê sem máscara não sabe que sou eu. Entendeu? Tipo, a pessoa, ela me vê todo dia lá no Instagram, ela vê vídeo, ela vê não sei o quê. Cara, ela pode chegar do meu lado, se eu não falar nada, né? Porque muitas reconhecem por causa da voz. Né? Mas se eu não falar nada, não vai te reconhecer. Não vai reconhecer. Não vai reconhecer, não tem como. E aí é uma coisa que, sei lá, não sei, eu gosto de ser reconhecido quando eu tô em algum lugar. Poxa, eu te sigo, a pessoa vem falar comigo, eu gosto.
Então acho começa a gostoso. sair só de máscara. Então, vai dar uma vergonha. Né, pessoal? Vamos lá, vamos pedir pro conselheiro sair só de máscara. Só de máscara, Porque aí todo mundo vai começar a encontrar na rua e vai pedir conselhos, né? Vai tirar fotinho com o conselheiro. Vamos tietar o conselheiro, gente. Eu vou fazer o teste um dia, vou andar na Paulista de máscara. De máscara. Ia ser legal também, hein? Será que tem alguém que me segue na Lógico, Paulista? esse monte de fãs, Então, não sei. Seguidoras. Não sei. Não, é que eu nunca fiz isso, eu não faço ideia. Eu posso pensar, vou ficar com vergonha, velho. Vai nada. Leva a Biricutico que tu não fica com vergonha. Tem que estar mais alegrinho. E aí, gostou do bate-papo? Gostei, adorei. Obrigada. Foi leve? Foi. Não é? Foi até demais. Ele nem perguntou, né, gente, as perguntas polêmicas. Que pergunta você acha que é polêmica? Fala aí. Ai, tem tantas. Fala né? uma. Não, Agora ferrou, não vai acabar. Agora Não. vamos pro lado da polêmica. Não, gente. Polêmica. Homem no bar. É homem pra relacionamento? Olha lá, ó. Homem de bar, de boteco, é homem pra relacionamento sério? Lógico, se ele não for casado, não estiver namorando, lógico que sim. Inclusive no nosso bar, do Bar Jobim, a gente já formou vários casais e forma toda hora, principalmente em quinta-feira. Você não imagina a quantidade de pessoas que se conheceram no meu bar. O bar mais de paquera é o Bar Jobim. Você não imagina a quantidade de pessoas que estão namorando, que se conheceram no Bar Jobim. Olha aí. E a gente podia fazer também um com o pessoal que se conheceu lá, pra você ver a história podia ser legal. Que dá certo conhecer em bar. Bem legal, podia ser. Eu conheci o André na balada, que é coisa mais... É que assim, ó, não é a regra, não é a tradição. Não quer dizer que não possa acontecer, né? Porque geralmente as pessoas, quando elas vão pra balada, elas vão sem pretensão nenhuma, né? Ainda mais na nossa idade, eu tinha 21, o André tinha 22. Então, tava... A gente só queria curtir. Só queria curtir. Então, a maioria das vezes, não dar certo é o normal, né? Não dar um segmento naquilo, né? Eu acho que o fora do comum é dar certo nisso. Mas a questão é assim, ó, pode ser em qualquer lugar. Você pode conhecer a pessoa num velório. Você pode conhecer ela num parque de diversões, dentro de um shopping, num bar, num restaurante. Você pode conhecer. Quando as pessoas estão dispostas, não tem o que segurar. Entendeu? Quando as pessoas estão interessadas, elas demonstram interesse. Quando a pessoa demonstra que se interessou e a outra também, e respeita, não tem como dar errado, né? Tem que ser recíproco, né? Não é? Tem que ser uma coisa que venha dos dois lados, né? Mas dá certo. Namoro em bar dá certo. Dá super certo. Dá certo. Eu sou a prova viva disso, gente. Eu vejo vários casais. Mas tem aquela mulherada que eu vejo muito, que acontece, tá? Aí vem eu falando aqui. Tem muita mulher que reclama pra mim. Conselheiro, os homens não prestam. É assim, os homens não querem, os homens só querem saber de sexo, conselheiro. Aí eu falo, tá bom, beleza. O que você tá procurando? Eu tô procurando um namorado. Mas aí, ela vem fazer a mentoria comigo. Aí eu começo a ver a vida dela, certo? E uma das coisas que eu pego, olha só, eu vou falar, mas eu não sou contra o bar, nada disso, eu já tive bar. Mas é assim, ó, num lugar onde a pessoa bebe muito, por exemplo, a chance dela deixar entrar um cara legal na vida dela, depois que ela já tá alcoolizada, é mais difícil, entendeu? Porque, cara, tá tudo leve, né? Bebeu, fica soltinha, fica tudo mais fácil. As pessoas ficam mais bonitas, você fica mais rico, né? É sempre desse jeito, né? Então, assim, e aí, cara, é uma coisa que se atrai uma energia de pessoa que talvez não quer levar a sério naquele momento, entendeu? Não é pra namoro, né? Não é pra namoro. Não é o ambiente pra você buscar um namorado. Não quer dizer que não possa acontecer. Mas eu entendo que pra você conhecer uma pessoa, na minha opinião, você tem que estar sóbrio. Você pode se embebedar junto depois. Mas tem que estar sóbrio. Entendeu? Pra conhecer a pessoa. Então, o primeiro encontro tem que estar sóbrio. Não, mas pode ser o primeiro encontro no bar, mas aí depois troca telefone. Eles podem... Não quer dizer que não possam beber no primeiro encontro. Mas o que eu digo é, sentou, oi, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é tal, e você é tal. Sóbrio. Eu posso estar sendo careta nisso, mas é o que eu realmente acredito.
Entendeu? Pra quem tá buscando um relacionamento. Sério, né? É, tá conhecendo alguém, buscando. Não, eu quero conhecer os valores daquela pessoa, quero conhecer mais sobre ela. É isso que eu tô falando. Sim. Tem nada de errado ir pro bar, chapar, beber e dar beijo na boca. Não tem nada de errado nisso. Entendeu? Ser feliz, né? É, mas eu só tô falando no resultado do que tá buscando, entendeu? Sim, Só nisso. sim. Mas, então eu tenho mulheres que me procuram, né? E eu falo pra elas, eu falo, meu, então, você tá indo num lugar e aí você tá lá e, cara, o cara quando ele chegou em você, você já tava bêbado. Ele chegou em você, ele pode ter chegado em você porque tava fácil. Sim. Pode ter chegado porque ele te achou bonita. Pode ser porque ele também tava bêbado, ele tava mais corajoso, entendeu? E talvez vocês nem lembrem de tudo que vocês conversaram depois. Mas é que também limita um pouco, né? Porque se você não vai pra bar ou pra balada pra conhecer... Igreja. Ah, na igreja, tá bom. Ó, mas sabe que é uma coisa que é verdade? Eu vou na igreja todo domingo, né? A quantidade de pessoas solteiras que tem na igreja, homens e mulheres solteiros na igreja, talvez seja um bom lugar, sim. Porque eu fico analisando, e tem uma quantidade enorme de homens e mulheres, assim, jovens, assim, 30, 40, por aí, na igreja. Talvez seja um lugar legal. Eu não vou na igreja. Não? Não. Eu não vou. Faz tempo que eu não vou na igreja, assim, tipo... Então tem que ir. Eu confio muito, eu creio muito em Deus e tal, mas eu não vou muito na igreja, né? E aí eu vejo assim, é que cada religião tem lá a crença e tem a forma de pensar, né? Então, por exemplo, tem uma religião que é a Congregação Cristã do Brasil, cara, ainda é aquela forma bem antiga. Não pode fornicar, entendeu? Não pode ficar, só pode ter sexo depois de casar. Depois do casamento. E aí, eu tinha umas amigas que elas eram da pá virada, o bicho pegava ali, aquelas lá dava trabalho, as duas. E aí o que aconteceram? Elas ficaram da igreja e tal. Aí viraram, assim, ó, levaram a doutrina de forma muito séria e mudaram o estilo de vida delas. E, cara, beleza, não ficaram com mais ninguém. E aí, pra elas poderem transar novamente, elas tinham que casar. Pois elas casaram. E elas estão casadas. E elas estão com filhos. Então, assim, ó, o que elas buscaram, o que elas queriam, elas foram e fizeram, entendeu? Da forma que elas acreditam. Né? Isso, da forma que elas acreditam, né? Então, assim, tem muita igreja que tem isso, né? Então tem pessoas que nos valores delas, elas estão buscando alguém que tenha a mesma crença, que tenha o mesmo pensamento, o mesmo credo, que acredite naquilo e vai pro lado dela e tá tudo certo. Do mesmo que também tem gente que só curte o bar e fala assim, não, eu quero alguém que também curta muito pra gente curtir junto, entendeu? Porque na verdade eu acho que pra relação você tem que ser, pelo menos na maioria dos seus valores, você tem que ter a maioria dos valores da pessoa, porque senão não vai dar certo. É que nem com filho. Como é que você vai passar a educação pro seu filho se seu marido não concorda? Ele vai ensinar outra coisa, entendeu? É verdade. Eu acho que tem que ter. Oh, mas veio uma pergunta agora na minha cabeça, curiosidades de conselheiro. O que já aconteceu no bar de mais inusitado que você já viu? Nossa, mas tanta coisa. Casal se pegar no banheiro? Então, a gente é um pouco chato com isso, né? Tem que ser, então. Mas... Então, a gente é um pouco chato com isso. Aí, quando acontece, geralmente o André, né, vai lá e dá lá umas chamadas e o pessoal não gosta muito. Mas já teve gente que foi pro banheiro, mas a gente coíbe, porque nossos bares são bares que vão família, né? Então, assim, isso a gente condena veementemente. A gente não gosta mesmo. E aí, que nem no Garota, que é aquele lugar que é um pouco maior... E aí tem aquele mais happy hour, é onde teve mais incidentes. Que nem o Jobim, que é mais família, né? Que vai muita família. Nunca quase não, acho que eu não lembro de ter tido. Mas no Garoto já tiveram alguns casos. E aí o André foi lá e deu uma chamada. E o pessoal, eles saem com vergonha, mas não gostam muito da chamada. Mas a gente não gosta disso. Olha lá, mas já aconteceu, né? Não tem como não ter acontecido. Mas já aconteceu. E o que já aconteceu de engraçado, sei lá, de alguma coisa que você não esquece, alguma história? Tem alguma? Ai, gente, eu já vi tanta pegação. Pegação não tem como. Já vi pegação de homem casado, de mulher casada, Eita. de chefe não só com a secretária, né? Mas gente, já vi tanta coisa, a gente já viu tanta coisa, só que a gente não é boca muda, né? Tá vendo? A gente não vê nada, né? A gente não vê nada. Fica aqui, né? Mas acontece muito.
Ah, E aí depois o cara aí com a esposa, sabe? puta Aí, merda. aí mó você viu o clima. cara pegando a pessoa lá no outro dia. Dá vontade de durar, não Dá. dá? Dá, não Não, dá? nesses É, casos dá. Dá. é. Dá Dá. vontade de falar. É, eu Dá também não vontade de gosto disso. falar. Não gosto disso, cara. Então, aí nessas horas dá vontade de falar assim, ô, e aquele dia tava bom aqui, aquele dia que você veio, né? Não, Pois é. perde o Mas cliente. não dá, né? Mas não dá. Mas não é, perde o é valor. ruim. Essas situações são ruins. É verdade. Meu, adorei o papo. Você curtiu? Também, adorei. Foi Tá muito vendo? legal. Foi? Foi super legal. Tá. Né, Rogério? Né, Rogério? Rogério pode chamar de Rogério? Pode. Ah, é difícil quando a gente conhece a pessoa, É, né? sabia? Chama de Se você fosse um conselheiro. desconhecido, Aham. acho que seria Ia ser seria conselheiro. super legal. Quando eu vou em algum podcast, aí eu chego, aí eu vou ser entrevistado. Aí a pessoa me tudo bem, prazer, ela fala o nome dela. Eu falo, prazer, conselheira. Ela, mas e seu nome? Eu falo, depois que a gente conversar Eu lá, falo o eu falo nome. meu nome. Porque senão a pessoa vai me chamar pelo nome. Mas eu acho que você podia mudar seu nome pra Rogério. Tem cara de Rogério. Não, mas o Rogério é o ó, eu tenho alguns nomes que é assim, ó. Agora menos, as pessoas não mandam mais assim, mas no começo, que todo mundo tinha curiosidade pra saber Seu meu nome. nome. Hoje não faz mais diferença, né? Mas assim, cada um tinha gente que me dava um nome. Então, Não, mas você Rogério, tem cara de Rogério. Rodrigo. Você pode ser Rogério. Pode ser Rogério? Ó, sabe quando eu era solteira? Eu tinha 2 senhas com as minhas amigas. Ah. Quando, assim, quando chegam os caras chatos. Ah. Aí quando eu falava que o meu nome era Juliana, as minhas amigas já entendiam que eu não queria nada e que era pra elas tirarem aquela Entendi. situação de mim. Aham. Assim, tirar o cara de perto de mim ou desconversar. Aí o meu código era sempre assim, ó. Gente, se eu falar meu nome Juliana, é porque eu não quero isso. Pelo amor de Deus, me ajudem, me salvem. Eu também usava outro nome. Era o nosso então. código. E o meu é conselheiro. Aí tá tudo certo. Agora ninguém mais quer saber meu nome, não. Só pegou. Assim, Agora todo mundo já sabe que é Rogério, tá tudo já certo. sabe que é Rogério, Tá tá tudo tudo certo. É isso aí. Ó, eu quero agradecer você por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite, Eu que por agradeço ter pelo convite. transmitido a sua mensagem. Pô, tudo que você passou, tudo que você viveu, eu espero que de alguma forma tenha feito sentido pra quem Pra quem assistiu, assistiu né? a gente, né? Mas é assim, ó, todo final de podcast, eu peço pra deixarem um conselho, já que aqui é o podcast do conselheiro, né? eu quero que você dê o seu melhor conselho pra quem tá te assistindo, sobre qualquer coisa da vida, sobre qualquer coisa que você sentir. Vou ser bem breve, vou falar só a minha frase que eu falo pra todo mundo, que é honre a sua história. Gente, não tenham vergonha da sua história, não tenham vergonha das dificuldades que você já passou, dos problemas que você enfrentou, apenas honre a sua história. Faça sempre o melhor. É isso. A minha palestra é sobre isso, sabia? Valorize a sua história. Valorize, porque tudo que a gente enfrentou é o que construiu a gente. É isso. Entendeu? A Marielle, eu Todos- sou hoje a Marielle por tudo. Pela minha infância, pela minha adolescência, pelos bares agora, o começo. É tudo. É simplesmente não tenham vergonha. Honre. É Só verdade. honre. Honre É a sua isso. história. Ah, que legal, Mari. Obrigado, tá Obrigada. bom? E, ó, que nem conforme eu falei, tá tudo aqui no link embaixo. Você acessa todos os Instagrams dos bares pra você ir lá. Se você for lá, se você assistiu esse vídeo aqui, ó, e for lá no bar da Mari e do André, qualquer um deles, e eles estiverem lá, claro, você chega na Mari e fala assim, Mari, eu te vi lá no podcast do Conselheiro. E o que eles ganham? Um biricutico. Um biricutico, uma cerveja. Uma dose de biricutico. Gente, vamos fazer a campanha pro conselheiro O conselheiro. ir nos nossos bares e levar as suas fãs. Tá bom, então vamos fazer isso então, pra eu ir lá e fazer isso. Tá vendo? Isso que é o bom de não ser ao vivo. Não é? Gente. Mari, obrigado. Obrigada. Foi uma delícia. Gente, nos vemos no próximo episódio. E ó, não se esqueçam sempre falo isso. Se você não decorou isso que eu falo em todo final de podcast, tá na hora de você abrir limpar essa orelhinha aí, hein? Não permita nunca que alguém diminua a sua história. Não permita nunca que alguém coloque um valor sobre você. Se você não souber o seu valor, as pessoas vão colocar o valor que ela quiser. E aí você vai sentir como desvalorizada, tá bom? Então, tenham um maravilhoso semana, mês, ano e nos vemos no próximo episódio. Fecha aqui na 2 aqui. Um beijo, gente. Tchau.